Tudo bom, crianças? Sou a professora Verônica Marques, estamos aqui para mais uma aula de matemática e conosco aqui nos estúdios nós temos a professora Esté, de português, estava agora contando a historinha da carne de língua, muito massa. Bom dia, professora Esté. Bom dia, professora Verônica, a gente só trocou de lugar e já estamos aqui bem atentos para essa aula de matemática, tá? Que será bem legal. Vai ser sim, não, a gente não trocou de lugar não, professora. Ah, verdade. É o costume. É o costume. E conosco... Estava a professora Mauricéia. Isso. E conosco nós temos também aqui nossa chaveirinho, Karen, a intérprete de Libras, para mais um dia de parceria. Vamos lá, a gente vai conversar de novo sobre divisão. A gente está fazendo aí uma maratona de divisão, né? Mas aí eu queria resgatar a nossa leitura do dia, né? Professora Esté, a leitura do dia de hoje da aula de português foi muito massa. Foi muito legal, da Árvore de Livros, né? Tem muita coisa boa, não é, professora Verônica, na Árvore de Livros, que os estudantes precisam aproveitar, tá? Essa leitura é bem legal, é bem importante, não é? Que a gente vai descobrindo novos livros, né? Novos contos, novas histórias, né? Viajando na imaginação. E esse livro, eu estava lendo o título, quando eu estava do outro lado ali do estúdio, Contos Preferidos, alguma coisa assim. Isso. Ou seja, tem mais de um ali, não é isso? Tem mais de um. É bem interessante, viu? E na aula da professora Esté ficou lá o tempo todo o QR Code, aí vocês podem ali acessar ali a Árvore de Livros e ter acesso ali e ver os outros contos, porque ela contou um, não foi? Isso, tem vários contos, Tem né? vários contos ali. Aí a gente hoje vai continuar. Quer falar alguma palavrinha a mais, professora? Não, professora Verônica. A gente vai continuar a nossa leitura da Árvore de Livros, né? Mais um trechinho ali da aritmética da Emília, tá certo? Vamos lá ler comigo? Foco na tela? Olha só. Então a gente parou nas ideias geniais da Emília. Meu produto é show. Show. Então, a gente vai continuar aqui nesse parágrafo da fala aqui. Quindim pode muito bem virar quadro negro, disse ela. A casa dele é ótima para ser riscada com giz. Já fiz a experiência. Eita, que Emília aprontou na casa do Quindim. Mas Quindim é o palhaço, objetou Pedrinho. Qual palhaço? Nada, exclamou a boneca. Um palhaço desses que não faz a menor graça e dorme o tempo inteiro. O melhor é que vive... Não, perdão, crianças. O melhor é que vire quadro negro. A ideia foi aprovada e o rinoceronte virou quadro negro. Moveu-se com muita preguiça para o centro do picadeiro, de modo que Dona Regra pudesse fazer a conta na sua casca. Vejam que eles estão indo aí caminhando para mostrar como é que faz aquelas contas mais complicadas. Que eu já li aí o trechinho em que o Visconde ele mostrou como é que faziam as contas mais simples de soma. Muito bem, disse a madama. Um tanto ressabiada, mas será que esse bicho não morde? Não tenha medo, dona, berrou Emília. Quindim é um anjo de bondade, não chifra nem pulga. Dona Regra criou coragem e aproximou-se do paquiderme com o giz na mão, dizendo: que números querem que eu some? Aí, amanhã, a gente continua essa leitura da Árvore de Livros, né? Para a gente saber quais são os números ali que eles sugerem para que ela faça a soma, tá certo? E vamos conversar sobre divisão. E hoje a gente vai de novo de jogo de trilha, mas a gente vai trabalhar a divisão. Dois conceitozinhos matemáticos que tem na divisão, que é a divisão exata e a inexata. A inexata é aquela quando resta algo. Lembra que ontem a professora Esté explicou aqui? Quando sobra alguma coisa na divisão, só é divisão, lembrando bem que só é divisão quando a gente faz a divisão em partes iguais. Lembre-se sempre de você, dos seus primos, dos seus colegas, dos seus irmãos,
em que se alguém fizer uma divisão ali, que alguém receba algo a mais que o outro, vai ter briga. Então a divisão é amiga dos amigos, dos irmãos e dos primos. Divisão tem que ser sempre em partes iguais. Mas se restar alguma coisa para não ter aquela divisão desleal em que alguém receba mais, aí vai ter que sobrar alguma coisa, e essa sobra, esse resto, né, é que a gente vai mexer aqui no jogo da trilha. E quando não tiver resto, professora, também vai ser um ponto importante no nosso jogo da trilha. Vou explicar o jogo da trilha para que a professora Esté possa depois vir aqui jogar um pouquinho comigo e vocês possam verificar como é essa dinâmica da questão de ter resto na divisão ou não ter resto. Por quê? Quando a gente for fazer uma divisãozinha, que estão aqui nessas cartas aqui, que eu coloquei aqui cor de rosa, nós temos algumas divisões aqui simples, em que algumas vão estar sobrando, vai ter o resto, vai ser inexata a divisão. Aí esse resto é que vai permitir ou eu ou a professora Esté caminhar aqui na trilha. Se na divisão sobrar 2, né, restar 2, então a pessoa vai andar, ou eu, a professora Esté, vai andar 2 casas na trilha. E se não sobrar nada, professora Verônica? Se não tiver nada, a pessoa não vai caminhar na trilha? Não vai caminhar na trilha. As cartas estão misturadas, então cada uma na sua vez vai pegar uma cartinha e vai ver ali se vai restar alguma coisa ou se não vai restar nada, tá certo? Se não restar, não caminha na trilha. E se restar, vai caminhar a quantidade de casas que tem ali de resto naquela divisão, que permitiu ela ser chamada de inexata, tá certo? E se o segundo jogador chegar na mesma casa que o primeiro jogador estiver? Aí o que vai acontecer, professora Esté e crianças? E Karen, que está aqui conosco também. O que vai acontecer? Aquele segundo jogador que chegou na casa do primeiro jogador vai ter que retornar 2 casas. É chato isso, né? É chato, né? Se chegar na mesma casa do primeiro jogador, de quem está à frente na jogada, na trilha, vai ter que retornar 2 casas. Então, as regrinhas são essas 3 regrinhas bem simples, vocês podem aí montar o jogo de trilha de vocês, tá certo? O resto vai ser importante nas divisões, para a gente poder caminhar na trilha. Se não tiver resto na divisão, a gente não vai se mover na trilha. E se chegar o segundo jogador na casa do jogador que está à frente, ele vai ter que retornar 2 casas, ok? Combinado? E convido a professora Esté, ela já escolheu o bonequinho dela, né? Eu vou até pedir para que ela justifique a escolha dela, que eu achei muito interessante quando ela escolheu, né? Por que, professora Esté? Porque eu achei ele muito bonitinho, todo arrumadinho, com esse óculos aí, né? Parece uma pessoa bem estudiosa, né? Isso, bem a cara dos nossos estudantes, né? Aplicados, estudiosos, estão ali querendo aprender cada vez mais. E eu escolhi esse daqui, né? Representando os papais e as mamães que saem todos os dias para trabalhar. Esse é o meu Lego que vai caminhar aqui na trilha. Nós temos aqui a trilha, nós temos as cartinhas, as divisões aqui, tá certo? Eu, como uma boa anfitriã, eu vou permitir que a professora Esté pegue a primeira carta para ver quantas casas ela irá. Absurdo, vou colocar né, aqui na partida, na largada. É um absurdo, eu acho que isso aí teve alguma... Quer que eu misture? Não, pode deixar assim. Eita! Mesmo. Olha, 6 dividido por 3 crianças, olha só. Tenho 6 e vou dividir para 3. Não vai sobrar resto, né, professora? Não vai sobrar, A gente, 2. A gente pode ir, inclusive, crianças, na multiplicação, ver lá, né? Quem é que multiplicado por 3 vai dar 6, que vai ser justamente o 2. E não vai ter resto. Não vai ter resto. Então, o professor Esté pode permanecer na casa. Eu permaneço aqui, né? Não saí do campo. Eita, professor Esté, agora... Veja só como é. A situação... Eu acho que deveria ficar assim, viu, professora? É melhor. Pronto, isso. Mas olha... 7 dividido, né, por 5. Aí vai me restar aqui 2. Não é isso, professora Esté?
Então... De todo jeito foi pior, viu? Eu queria me livrar, mas... Mas não teve conversa, não teve jeito. Então, eu vou caminhar 2 casas, porque na divisão, se eu tenho 7 balinhas e divido para 5 crianças, 2 balas vão restar, para a divisão ser igual para todos, tem que ser em partes iguais. Então, eu vou andar 2 casas, 1, 2. Agora, a professora Esté vai tirar a próxima continha. 7 dividido por 4. Olha para aí, crianças, que legal. Agora sim. 7 por 4 vai sobrar 3, tá? Então, vamos embora. Olha, 1, 2, 3. A gente vai desconsiderar isso, porque essa trilha está sendo universal para todas as aulas. Aí, a regrinha é só... Por exemplo, eu estou atrás, quando eu chegar aqui junto com a senhora, eu vou ter que voltar 2 casas. O único... Então, legal, melhor ainda. Então, vou lá pegar a minha continha, a minha divisão. 7 dividido por 3. O professor Esther não gostou. Então, vai me restar 4. Se eu tiver 7 balas para 3 crianças, vão me restar 4 balas. Então, vou andar 1, 2, 3, 4. Agora, a professora Esté. 7 dividido por 6, crianças. Vai sobrar apenas 1 balinha, tá? Então, eu vou caminhar uma vez. Vou agora tirar aqui, ó. 7 dividido por 7, né? Colocar aqui, congelou, não, eu que não estava no lugar, né, na posição. 7 dividido por 7, então não vai restar nada, então não vou caminhar. Agora a professora Esté. Vai dar 1, né, para cada e não resta nada. 8 dividido por 2, 4, não resta nada. Continuamos no mesmo lugar. Vamos lá. 8 dividido por 1, também novamente, não vai restar nada, né? Vai dar uma bala para cada e não me sobra nada. Eu então permaneço. 8 dividido por 5, crianças, olha só. Vai dar 1 para cada um e vai sobrar 3. A professora Esté vai caminhar 3 vezes. 1, 2, 3. Perfeito. Eu vou pegar essa, mas eu acho que eu não misturei. A senhora aproveita e embaralha mais, que está saindo muito 8. 8, obrigada, professora Esté. 8 dividido por 6. Então, aqui vão restar 2 balinhas, né? Se for 8 balas para dividir por 6. Então, vou andar 2 casinhas. 1, 2. E agora, crianças, 5 dividido por 2. 2 balinhas para cada e sobra 1, não é? Eu vou andar uma vez. Eita, aquela regrinha. Isso. O jogador que chegou na mesma casa do que estava na frente vai voltar 2 casas. Então, eu vou voltar 1, 2. Pronto. Agora, 5 dividido por 1. Vai dar 1 para cada e não vai restar nada, então vou permanecer no mesmo lugar. Estou ali parada, estagnada, não saio do canto. 6 dividido por 4. Olha só, 6 por 4 vai dar 1 para cada um e vai sobrar 2, tá? Olha de novo. 1, 2. De novo eu volto para casinha. 2 casas. Então, crianças, essa é a dinâmica. Muito obrigada, professora Esté. Eu que agradeço, professora Verônica. E a gente vai aqui fazer aqui, ó, o material que nós usamos, né? As regrinhas e a revisão. A gente revisou o quê? Alguns conceitos matemáticos, reforçando a questão da divisão exata, quando não resta, e inexata, quando resta alguma coisa, tá certo? O desafio, vocês construírem a trilha, fazerem os cartõezinhos, os cardzinhos com as divisões, para que vocês desafiem os amiguinhos de vocês, a família de vocês e se divirtam, tá certo? E exercitando aí a divisão, né, mentalmente e resolvendo aí esses cálculozinhos, tá certo? Template para os professores. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada, professora Esté. Crianças, até logo, professora Esté. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula com a professora Mauriceia. Tchau, tchau.